Olá, pré-claros e pré-claras, espero que estejam todos muito bem. Você já se perguntou se você falecer hoje, sua família vai ter acesso a tudo que você deixou no mundo digital? Eu posso ter muitas coisas, itens, arquivos de uso apenas privado e pessoal, mas algum desses arquivos podem ter alguma valoração para a família, podem proporcionar riqueza à família ou mesmo aquelas memórias. Você já parou para imaginar a quantidade de fotos que você deixa nas nuvens e lembranças que podem ser passadas para os seus herdeiros? Esse é um questionamento que nos últimos anos passou a rondar e vivenciar os tribunais do mundo, não apenas os tribunais brasileiros. Porque vocês têm a seguinte situação: eu tenho de um lado um direito hereditário, tá? A transmissão, e aí localizando especificamente no Brasil, segundo o Código Civil, no Brasil a transmissão hereditária é automática. Mas em outro lado, que impõe o nascimento de um conflito, eu tenho os controladores de acesso às minhas redes digitais, aos meus arquivos digitais. Eu tenho um conglomerado de empresas e big techs que trabalham com contrato, que exigem senha para acesso e vão proteger esses dados de toda e qualquer forma. Aqui vai nascer um conflito muito forte entre a transmissão automática da herança e o bloqueio digital que essas empresas fornecem, que essas empresas proporcionam. No mundo todo, há esse questionamento. Mais recentemente, em 2018, a gente passou a ter um divisor de águas sobre essa situação. A Corte Federal de Justiça da Alemanha decidiu um caso muito emblemático sobre justamente a possibilidade da família obter acesso a todos esses dados e arquivos digitais de um falecido. Basicamente, o que aconteceu lá na Alemanha que gerou uma decisão mundialmente conhecida? No início dos anos 2010, um adolescente de 15 anos faleceu em um acidente de metrô. Surgiu para a família a dúvida: realmente foi um acidente? Será que não foi suicídio? Será que não foi homicídio? Então, a família buscou mais informações dessa adolescente no mundo digital, nos seus arquivos digitais e nas suas redes sociais. Problema: a rede social não possibilitou acesso à família àquelas comunicações pessoais da adolescente. Vocês sabem que nas redes sociais existe o inbox, e no inbox é uma comunicação privada em que você não disponibiliza essa comunicação para todos. E o questionamento da família foi: eu posso ter acesso a essas informações, ao que minha filha deixou? A corte alemã, ela caminhou para uma decisão no sentido de primar mais pela patrimonialidade do que foi deixado. Ela entendeu que se quando alguém falece, deixa cartas, correspondências, mensagens, e essas cartas, correspondências podem ser transmitidas, os herdeiros podem ter acesso a elas e ter algumas informações sobre quem faleceu, eu poderia interpretar isso no sentido de que, da mesma ideia, eu posso realizar isso com os itens digitais. Então a família poderia ter acesso sim a tudo que ficou no inbox. Então a ideia, resumindo um pouco a ideia, se eu posso receber uma caixa de cartas de alguém falecido, por que eu não posso receber o inbox dessa pessoa? Então a corte alemã, ela caminhou nesse sentido. Ela decidiu que a família poderia sim ter acesso. Por quê? Porque eu tenho um conteúdo patrimonial no que está sendo transferido ou que está sendo entregue para a família. No Brasil, a gente ainda não está trilhando muito esse caminho. Na realidade, é um pouco que eu acabei de comentar, que a gente está construindo ainda. Tá? Não existe algo pacificado se a gente vai seguir esse caminho ou não. Quase não sai. O que acontece aqui no direito brasileiro? A gente teve um primeiro caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, ao nosso STJ, e nesse primeiro caso passou-se a analisar essa questão da transmissão de bens, de itens digitais de um falecido. Uma família queria acesso a
todo o conjunto de patrimônio digital que um indivíduo deixou. As redes não proporcionam esse acesso, a gente volta para a questão do controle que as redes se impõem sobre a vida de todos nós temos muito isso, é a nossa realidade, e por conta desse conflito no inventário foi questionado, o que ele deixou é patrimônio digital, esse patrimônio digital nós temos o direito de ter acesso, então nós queremos que os portais, que as redes sociais proporcionem acesso mesmo sem a gente saber as senhas. A matéria, claro, começou em um juízo de vara, subiu para um tribunal estadual e chegou ao STJ. O STJ não abraçou a ideia 100% do que o tribunal alemão decidiu. O STJ tentou um meio termo na história. Por quê? Não sei se vocês lembram, no meu primeiro vídeo sobre bens digitais, a gente apresentou uma classificação do professor Zampier e ele fala da necessidade de observar que esses bens digitais podem ser existenciais ou patrimoniais. E o STJ trilhou um pouco esse caminho. Ele trilhou não o caminho só da patrimonialidade, mas ele trilhou também o caminho da personalidade. Existem alguns itens que vão ser de caráter existencial e esses itens a gente não tem como, não tem como, a gente não pode simplesmente proporcionar acesso a eles. Então o STJ resolveu trilhar um caminho um pouco diferente. Qual? Vamos fazer um incidente dentro do inventário. Nesse incidente processual dentro do inventário, eu vou ter que identificar o que existe digitalmente, eu vou ter que classificar esses itens digitais que foram deixados e eu vou ter que avaliar. Nessa avaliação, eu determino se há patrimonialidade ou existencialidade. Porque também tem outro detalhe aí envolto nessa questão dessa análise. Eu tenho que lembrar que uma parte desse conteúdo pode envolver dados pessoais e pode envolver inclusive terceiros, fora a privacidade que a gente já tanto dispõe e tanto fala como uma matéria que deve ser protegida de alguém que faleceu. Então o STJ entendeu que ele vai ter esse procedimento, vai nomear um profissional especializado, esse profissional é que vai ter acesso aos dados, vai identificar os bens digitais e ele vai enviar um relatório para o juiz determinar o que deve ou não ser transmitido à família. A nossa saída no Brasil é essa. Imagine o seguinte, você faleceu, você tinha um Instagram, esse Instagram vai ser automaticamente transferido para seus herdeiros? Depende, vai precisar da análise. Você tinha criptomoedas, essas criptomoedas vão ser transferidas para seus herdeiros? Não, porque os herdeiros não têm senha. Se você não deixou a senha com alguém ou deixou a senha guardada em algum lugar, essas moedas provavelmente vão ficar perdidas. É uma herança perdida. Você tem um conjunto de e-mails, de mensagens, de arquivos digitais. Eles vão ser rapidamente ou automaticamente transferidos para os herdeiros? De novo, depende. Pela lógica que o STJ nos apresentou, a gente vai ter a necessidade da nomeação do inventariante digital, ele fazer a análise, ele verificar se existem questões de ordem privada, segredos, proteção de dados e dados de terceiros, questões envolvendo terceiros. Feita a análise, ele vai apresentar o relatório. Apresentado o relatório, o juiz é que vai determinar. Então, algumas conclusões a gente já tem aí. Qual a principal? Bens digitais, a Corte Brasileira entendeu que sim, são bens que podem ser herdados. No entanto, ela não vai obedecer à regra do Código Civil de transmissão automática. Vai ser a regra do depende agora. Que regra do depende? Eu vou ter que verificar a natureza do bem, vou ter que verificar o conteúdo desses bens e vou ter que verificar o impacto que ele pode gerar à privacidade ou até a terceiros. Então,
e aí uma saída mais de ordem pessoal do que jurídica. Enquanto em vida, e essa é a questão que o direito sucessório sempre nos apresenta quando ele fala da possibilidade de um testamento, a pessoa em vida se preparar para algo que vai acontecer. Como diz o mestre Ariano Suassuna, em sua grande obra, Alto da Compadecida, a morte é o único mal irremediável. Então a gente tem sim que fazer algum tipo de planejamento, porque eu posso deixar algum tipo de patrimônio digital que seja interessante para a minha família e esse patrimônio digital ficar perdido. Então, é interessante, enquanto em vida, eu preparar testamento, eu organizar uma lista de acessos e deixar essa lista de acessos compartilhada com as pessoas que são mais próximas a mim, as pessoas que constituem a minha família. Eu posso definir, inclusive, herdeiros digitais numa situação testamentária. Então, eu tenho que ter em mente sempre que o maior erro hoje é achar que o patrimônio é só o que está no banco. A gente está conversando sobre isso aqui dia a dia, justamente para termos em mente que nós deixamos muitos itens no mundo digital, alguns deles até esquecidos por nós mesmos. Quem aqui nunca foi atrás de uma conta nas nuvens e ficou chocado quando descobriu que já tinha um arquivo guardado nas nuvens e não lembrava? Então nós temos que começar a ter esse cuidado com nossa vida digital. Nós temos que começar a buscar uma organização desse mundo digital. Não é fácil e eu estou falando por conta própria. Quando eu tento organizar tudo de minhas redes, tudo que tem nos meus arquivos, nos meus HDs, eu confesso para vocês que às vezes eu fico um pouco confuso, tentando buscar o melhor backup, o último backup para organizar esses arquivos. É uma dificuldade, mas é algo que nós temos que começar a planejar para buscar uma vida melhor para nós e deixar aqueles itens que sejam interessantes para a família com um acesso mais fácil. Eu vou colocar para vocês o link da decisão do STJ, tá? Aqui na descrição do vídeo, e vou tentar também achar algum arquivo ou artigo sobre a decisão da Alemanha, da Corte Alemã. São duas decisões importantes e interessantes para quem está lidando hoje com isso, com direito sucessório, porque essas matérias estão chegando aos nossos escritórios, estão chegando às nossas salas de aula e os tribunais estão começando a ter que decidir sobre essas matérias. Fiquem bem, espero ter passado bem a mensagem para vocês. Tenham uma excelente semana, pessoal.